no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vossa proteção recorremos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora, Rainha dos sacerdotes, rogai por nós. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos, filhas, Frei Rafael, quando no século III e no século IV a igreja era muito perseguida, um grupo de cristãos haviam se reunido numa casa escondida para rezar a missa, mesmo sabendo que a pena seria a morte se fossem descobertos. Então, na Tunísia, no ano 304, um grupo de cristãos se reuniram para rezar a missa e foram descobertos. E então levaram esse grupo de cristãos diante do juiz. E o juiz diz: como? Mesmo sabendo que o risco seria morrer, como
que vocês resolveram celebrar a missa? Ou seja, por que vocês se expuseram a esse risco tão grande, sabendo que, se vocês fossem pegos, vocês teriam a pena de morte? E então, em uníssono, aquele grupo de cristãos, com voz forte, disse àquele juiz: sine dominico, non posso. Sem o domingo, nós não conseguimos. Sem a missa, nós não conseguimos. Ou a missa, ou nada. Nós precisávamos da missa. Mas vocês sabem que vocês vão morrer? Sim. E mesmo assim vocês fizeram isso? Sim. Porque sem o domingo, nós não suportamos. Sem a missa, nós não damos conta de viver. Lembrando disso que eu usei outro dia numa homilia, eu lembrei e pensava na missa de hoje. Sine sacerdos, não posso. Sem o padre, esse mundo já teria se destruído. São Leonardo de Porto Maurício tem um livro maravilhoso sobre a missa que ele diz assim: se não existisse a missa, o mundo já teria sido destruído por Deus. Porque os pecados que nós cometemos hoje são maiores do que os pecados de Sodoma e Gomorra. E os pecados de Sodoma e Gomorra, que foram pecados de sodomia, hoje nós temos pecados muito piores do que a simples sodomia, que é a relação homossexual. Pecado que se comete hoje contra Deus e contra o próprio ser humano são muito maiores, já teriam merecido a ira de Deus sobre a humanidade. E por que ela não veio? São Leonardo de Porto Maurício diz: porque a missa oferecida impede. Ou seja, porque Deus ainda não puniu o mundo por causa dos seus pecados? Ele diz: porque a missa é oferecida. O dia que fosse suprimido o holocausto, o mundo teria que pagar o preço dos seus pecados sozinhos. Então, enquanto houver um sacerdote na terra, nós ainda teremos esperança de salvação. Mas saibam, o dia que não existir um sacerdote na terra, nós é que gritaríamos como esses cristãos gritaram antes da morte. Nós não conseguimos mais, ou seja, nós não suportamos mais viver. Por quê? Ao longo de uma semana nós passamos por várias provações. E o católico de verdade que vai à missa dominical, ele vai à missa dominical como quem está com sede vai à fonte. Ele sabe que sem aquele alimento semanal, ele não suportaria o peso do mundo. Porque o mundo tem se tornado para o cristão cada vez mais duro, cada vez mais difícil. Nós temos promessas de perseguição no nosso país para os sacerdotes, mas existem países em que eles são perseguidos há anos de morte. Nós ainda estamos nas promessas, mas tem países onde, hoje, como na China, por exemplo, os cristãos não podem se reunir para rezar a missa. Eles estão fundando uma igreja católica nacional para fazer contraposição à igreja católica verdadeira. Então, os padres católicos verdadeiros terão que viver nas florestas, terão que viver escondido, e a igreja católica patriótica nacional, que aderiu ao governo comunista, vai ser a igreja que vai suplantar a fé naquele país. Só que lá, os padres já são perseguidos. Tem que celebrar em lugares menores, escondidos, insalubres. Aqui, insalubre não é, graças a Deus já deu para pintar as paredes. Não é uma igreja, era um salão onde se propagava a doutrina protestante esse lugar. Agora tem Jesus sacramentado, precisa se purificar, é verdade. Mas nós estamos aqui num grupo pelo menos de 50, 60 pessoas. Nós ainda não estamos relegados a celebrar missa para 10, para 5, para 2, ou andar centenas de quilômetros para assistir uma missa, como os cristãos faziam. Ou celebrar uma missa num buraco, como faziam nas catacumbas,
E eu tive a graça de ver aqueles lugares e pensava, aqui, em cima do túmulo de terra de um santo mártir, um padre oferecia a missa e foi capaz de sustentar a vida da igreja durante séculos de duríssima perseguição. Quando nós lemos a história do cardeal Vantuan, que passou 20 anos na prisão, 20 anos, e Deus deu a compaixão dos carcereiros para trazerem a ele a cada dia um pedacinho de pão e algumas gotas de vinho, um pouquinho, que ele colocava na palma da própria mão dele, porque não tinha igreja para ele celebrar, ele estava preso. E dentro da prisão, na palma da mão, esse cardeal, que vai ser santo, é servo de Deus, celebrava a missa com um pedacinho de pão, algumas gotas de vinho na palma da mão. Como ele se lembrava da fórmula da consagração, ele celebrava a missa e comungava, e isso sustentou ele preso por causa da sua fé e da igreja durante 20 anos. Sem o sacerdote, nós não suportaríamos viver as provas dessa vida, não suportaríamos nem sequer pensar na hora da morte, porque nos aterroriza pensar. Eu dizia para um pai de família essa semana, Deus pensou através da igreja uma bênção para você antes que você nascesse e uma bênção para você depois que você morresse. Antes de nascer, o padre pode dar a bênção antes do parto para a mulher que está grávida. Depois de morrer, o padre pode abençoar o seu corpo, que está no caixão e vai ser enterrado. Se nós temos o sacerdote, nós não temos medo, porque nós temos a certeza da presença de nosso Senhor. Então, é verdade, aqueles cristãos que gritaram diante de um juiz que dizia, eu tenho direito sobre a sua vida e sobre a sua morte. Por que vocês fizeram isso? Sabendo que morreriam? Ele dizia, sem o domingo, sem a missa, nós não podemos. Então nós preferimos assistir a uma missa e morrer em seguida, do que viver no mundo e não poder ter Jesus. Estas palavras são emocionantes, porque aquelas pessoas logo depois disso foram assassinadas. Nós não sabemos o que é isso, nós não experimentamos isso, espero, não experimentaremos isso, mas os nossos irmãos de fé experimentaram, e nós não podemos fazer de conta que não é a mesma fé católica. A fé que nós professamos é a fé que eles testemunharam com a própria vida. Então não dá para ser um católico e não reconhecer o testemunho que a sua fé exige. Claro, eles não conseguiriam fazer isso se eles não tivessem tido com eles ali um sacerdote. O sacerdote, como o próprio São Maximiliano, foi o último a morrer, porque ele deu a assistência espiritual a todos os que iam morrendo, desfalecendo. O padre não pode nada para si, mas pode tudo para os outros. O senhor mora lá no Juruá, lá do outro lado do mundo, onde tem o senhor e um outro padre, graças a Deus tem mais um. Se precisar confessar, o senhor tem um recurso. Pense aqueles irmãos seus que passaram anos sem poder se confessar. Pense aqueles sacerdotes que podiam absolver todo mundo, mas a ele mesmo ele não podia absolver. Naquele sacerdote que podia consagrar e abençoar todo mundo, mas para si mesmo ele não podia nada. Muitos sacerdotes gastaram a vida nos rincões, como onde o frei mora. Um padre, décadas morando sozinho, celebrando, cuidando do povo. E quando ele precisava de assistência para ele tinha que pegar um barco e viajar, não horas, dias, para encontrar um padre, se ajoelhar e pedir, me absolva os meus pecados. Entendem que a vocação do sacerdote é toda para todo mundo, mas não é nada para ele mesmo. É um mistério, como dizia o Padre Pio, não é? Porque ele nos dá Jesus, ele nos coloca na presença de nosso Senhor, ele nos dá nosso Senhor, e no entanto, a ele, só o próprio Jesus que cuida. Dele só a Mãe de Deus que cuida. Então nós olhamos para ele
e não sobra outra palavra. Quando nós vemos um padre, não deve sobrar outra palavra no nosso coração que não seja, como diz São Francisco, a da gratidão. E São Francisco vai além e diz: mesmo que eles me perseguissem, mesmo que os sacerdotes me perseguissem, eu não gostaria de ver outra coisa nesse mundo que não fossem as mãos dos sacerdotes, que me trazem Jesus sobre o altar a cada dia. Mesmo que eles não fossem o santo que eu espero, e que me perseguissem, ele diz, eu não queria ver outra coisa nesse mundo. Por quê? Porque é o sacerdote que nos dá Jesus. Então é verdade, é um grande mistério que Deus guarda no coração de um homem que é um poço de fragilidades e pequeno. E diante disso, Frei, eu dizia para uma filha minha outro dia numa mensagem, nós nos emocionamos em cada missa que nós celebramos e vamos consagrar e pensamos, por que Nosso Senhor escolheu a mim para oferecer esse sacrifício, se existiam tantos santos que Deus poderia ter escolhido e pessoas mais capazes do que nós? E quando nós olhamos para o tamanho da nossa pequenez, eu dizia, ainda depois de tantos anos, a gente olha e vê o tamanho da nossa pequenez e pensa, pode ser que eu não consiga. E mesmo assim, nosso Senhor, Ele quis confiar e quis se oferecer a nós. Então, se do povo para com o sacerdote a única palavra digna dele é a gratidão, do sacerdote para com Deus não existe outra palavra também. Nossa vida, ela é uma eterna gratidão. Porque se o sacerdote age na pessoa de Cristo, ele será glorificado como Cristo. Por isso Jesus diz a Santa Faustina, a dor do coração dele pelas ofensas dos sacerdotes, porque ele dizia, como eles vão querer julgar, se muitas vezes o pecado dele me ofende mais do que o pecado dos outros. Eu dizia, Senhor, mas os sacerdotes vão julgar. Os sacerdotes no céu serão juízes como nosso Senhor é juiz das suas ovelhas. Eu dizia, então a santidade que é exigida do Padre, é claro, é muito grande. E o São Paulo escreveu para São Timóteo e diz quem era o sacerdote, quem deveria ser ele. E São Paulo diz, ele é o homem, está na carta dele a São Timóteo, ele é o homem de Deus. O sacerdote, ele deve ser o homem de Deus. É tudo que nós mais queremos ver. Um homem de Deus. Nós não queremos ver um artista de televisão, então não se preocupe se as suas palavras são as mais lindas, se o seu jeito de falar é encantador, se as pessoas ficam maravilhadas de te ouvir. Isso não é exigido de um sacerdote. Se tem 1 milhão de pessoas diante de você, e se elas te seguem no Instagram, no Facebook, a única coisa que as pessoas querem ver num padre é um homem de Deus, é só isso. As pessoas não querem mais que isso. O mundo é que tem colocado no coração de vocês outras coisas, que deseja encontrar no padre outras coisas. Uma pessoa descolada, um padre mais aberto, mais comunicativo. Mas no fundo, se nós fôssemos verdadeiros com o nosso coração, a única coisa que nós esperamos de um padre é um homem de Deus que me dê a bênção. Não quer saber nada mais do que isso. Se ele é bonito, se ele é feio, se ele é careca, se ele é magro, se ele é gordo, se tem cabelo branco na barba, se ele não tem. Eu só queria saber que, como é ele que me dá a bênção, ele precisa ser um homem de Deus. Se ele for um homem de Deus, ele vai santificar muitas pessoas. E se ele é um homem de Deus, só Deus pode fazer um padre e mais ninguém. Eu sei que ao longo dos séculos o mundo foi tentando destruir, e está tentando destruir, as últimas bases do sacerdócio católico. E a última pilastra do sacerdote católico é a escolha dele. Quem faz um padre? Quem escolhe um homem para ser padre?
é Deus. Só Deus pode fazer um padre. O que a China disse para a igreja? Nós queremos fazer os nossos bispos. Porque eles querem dominar a vida sacerdotal. É assim em todo país de regime comunista. Eles querem dominar a escolha dos sacerdotes, para que os sacerdotes não sejam mais um homem de Deus, mas seja um homem que siga ideologias humanas. Então, tudo que nós mais gostaríamos de encontrar nesse mundo, num sacerdote, é que ele fosse um homem de Deus. E nós, muitas vezes, quando a gente começa a vida sacerdotal, muitos colocam em nós um monte de expectativas. E nós mesmos começamos a colocar um monte de expectativa, porque os padres que são vistos são os padres que a mídia quer fazer serem vistos. E quando a gente vai vivendo no sacerdócio, e Deus vai nos levando a compreender o que é isso, nós vamos olhando para aqueles sacerdotes não vistos, os sacerdotes escondidos, os sacerdotes. Lá em casa, nós estamos lá com o Frei, velhinho lá de 90 anos. Tem os pecados dele, como todo mundo tem seus pecados. 90 anos, 70 pelo menos, ele já vive nesta vida, consagrado. Mais de 60 de padre. Ele não sabe ser outra coisa que não seja padre. E eu me lembro exatamente como hoje, o dia que ele chegou no hospital, depois de 21 dias internado, por causa da Covid. Chegou em casa, segurado por duas pessoas, na porta da minha casa, e ele chegou e olhou para mim, e ele disse assim, e essas palavras vão ficar no meu coração até a hora do meu juízo final, para que eu entenda o que é ser sacerdote. Todo mundo preocupado com tudo. E ele chegou lá em casa, o Frei José, que o Frei conhece, chegou lá em casa e disse, você prepara a missa para mim? E começou a chorar. Há 10, 11 anos atrás eu fazia as homilias do Frei José, porque ninguém entendia mais o que ele falava. Ele viveu a vida inteira para mim, você não tem mais nada. Você prepara a missa para mim? Ai, a missa dele é ungida, ele é levita. Não, não tem nada disso não. Isso é idolatria, para com isso. Um santo só é santo depois que a igreja canoniza. E a igreja canoniza só depois da morte, que passou uma geração inteira. Então não espera idolatrar ninguém em vida. Se ele levita, se ele não levita, se ele faz milagre, se ele ressuscita ou não, isso é com Deus. Porque milagre só Deus pode fazer. Agora, desejar a missa, mesmo não tendo força física para celebrar, naquele dia, e eu já sabia, nossa, eu nunca me engano quanto a ser padre, naquele dia, estava mais claro ainda no meu coração, de que a vida sacerdotal só é conhecida por Deus mesmo. Porque não tinha nada nele que brilhava, nada nele que era televisivo. Mas a fé dele provou para mim, mais uma vez, que ser padre é isso. A missa. Mais nada. Ah, porque ele é um padre muito inteligente, fala muito bem. Faça os seus doutorados. Qualquer lugar que você quiser. A vida do padre é a missa. E aí, Frei, ao longo da sua vida sacerdotal, nosso Senhor vai purificar muitas vezes e vai te levando a compreender que esse é o seu mistério. Não espere que ninguém te entenda. Não espere entender. Viva e vá buscando ser o máximo fiel que você puder, porque a fidelidade de um sacerdote nenhum de nós alcança. Então vai buscando ser
o máximo que você puder ser. Porque você só vai saber mesmo, porque Deus te escolheu lá no céu. Carta aos Hebreus diz: Deus escolheu o sacerdote como um homem entre outros homens, constituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Quem que é o padre na carta aos Hebreus? É um homem escolhido por Deus entre o povo, em favor daquele povo, porque o padre é tudo para os outros e nada para si. Em favor do povo nas coisas referentes a Deus, não é referente a outras coisas. Então não importa os seus doutorados, as suas inteligências e capacidades maravilhosas mundanas, porque tudo isso pode não se referir a Deus. Agora, a missa só pode se referir a Deus. E qualquer sacramento oferecido, horas sentados atendendo confissão, horas escutando uma orientação espiritual, viajando para dar bênção em corpo falecido. Estas coisas só podem se referir a Deus. Ninguém vai por vaidade no cemitério dar bênção em corpo falecido. Vai pelo dever sacerdotal. Deus nos livre de um sacerdote oferecer a missa para ganhar algum dinheiro. Seria um pecado muito grande e certamente seria cobrado no dia do nosso juízo. Ninguém pode pagar uma missa. Portanto, ninguém tem direito a ela. Um padre só serve a Deus. Por isso, o Estado anseia dominar a vida sacerdotal. Porque se existe um homem livre na face da terra, esse homem deveria ser o padre. Ele dá para o mundo um bem que é inestimável e ninguém poderia dar. Esse bem liberta, salva, cura, redime. Quem quer controlar o mundo tem que controlar primeiro a igreja. E no coração da igreja tem que controlar a boca do sacerdote, que absolve, que consagra e que confessa os nossos pecados. Por isso, volte sempre o seu coração para as coisas de Deus. São João Crisóstomo, padre da igreja, tem um livro sobre o sacerdócio. Ele diz: o sacerdote é senhor de Deus. Forte isso. Ele diz: ele ordena ao próprio Deus. Quando na missa o padre, na epiclésia, ele consagra, ele diz: enviai ao Pai o vosso Espírito sobre esse pão, para que ele se mude no corpo e no sangue de Jesus Cristo. São João Crisóstomo diz: Deus obedece à voz do Padre e é obrigado, porque quis, descer sobre esse altar num pedaço de pão. Porque nós não comemos pão na missa, nós comungamos Jesus, e Jesus é Deus. Então, quando o Padre quis enviar, ó Pai, o Espírito Santo sobre estas oferendas, São João Crisóstomo diz: é uma ordem que o sacerdote dá, e que o próprio Deus maravilhosamente obedece. O Espírito Santo obedece à voz do sacerdote sob o comando dele, desce sobre aquele pão e muda a substância daquele pão na carne e no sangue de nosso Senhor. Esta autoridade sacerdotal, ela está sendo esquecida, e claro, pelo mundo negada, mas ela está sendo esquecida também no interior da vida sacerdotal. Por isso, quando uma pessoa chegar e dizer: Frei, dá uma benção aqui, por favor, pare tudo que você está fazendo e dá a benção. E quando ela quiser beijar a sua mão, não faça de modo hipócrita, como muitos fazem, retirando a mão e dizendo: não, não, não. Ela não está beijando a sua mão, porque ela está membro do seu corpo. Está beijando a sua mão, porque se tem um lugar na face da terra que deveria ter seguro, é a sua mão. Então deixe ela beijar a sua mão e receber uma indulgência facial, porque ela crê.
Por isso, nós sacerdotes, ou nos referimos a Deus, ou perderemos a Deus. Porque é o Espírito Santo quem configura a alma do sacerdote na pessoa de Cristo. Se ele não entender isso, ele vai ser um administrador de coisas, vai ser um construtor de igrejas ou um vaidoso pregador. Mas sacerdote mesmo, ele não conseguiria ser. São Francisco disse aquilo que eu disse a vocês. Ainda que fosse indigno um sacerdote, ainda que ele tivesse cometido pecados, se ele dá a missa, ele dá a Jesus. Por isso, tomem muito cuidado quando vocês veem críticas à vida sacerdotal. As críticas à vida sacerdotal, ela tem fundamento e tem finalidade. O fundamento são os pecados do mundo e a finalidade é destruir a sacralidade sacerdotal. Fazer do padre um homem como qualquer outro homem. Então qualquer um pode ser padre. Até porque eles querem destruir a ideia de que ser padre é um chamado de Deus. Não, não precisa ser chamado de Deus. Se você quiser ser padre, estuda e vira padre. Quando vocês escutarem as falas contra a vida sacerdotal, primeiro considerem os pecados do mundo. Houve um tempo, no reinado do Papa Bento XVI, que na Irlanda se expôs muitos pecados de pedofilia. E foi uma loucura e uma ofensa sacerdotal muito grande, ao ponto de ofender o Papa, dizendo que iam levar o Papa diante do tribunal humano para ele ser julgado diante de um tribunal humano. O Papa, então, muito humilhado, fez um ano da vida sacerdotal. E no ano sacerdotal, o Papa Bento XVI buscou revigorar a espiritualidade e contrapor aquele combate que o mundo estava fazendo à vida sacerdotal. Aquele mesmo povo que atacava a igreja por 1, 2 casos de pedofilia, aprovava no seu estado associações pró-pedofilia. O mesmo estado ou o mesmo país que acusa o padre de uma coisa, ele vai lá e aprova esta coisa. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. O inimigo nos acusa daquilo que ele faz e nos chama daquilo que eles são, a fim de que, desmoralizando a vida sacerdotal, eles consigam aprovar as aberrações que eles querem. Se alguém quer destruir o matrimônio dizendo que todo mundo é adúltero, vai ser fácil aprovar a união livre. Se o povo quer destruir a família, dizendo que as famílias, que eram famílias, eram feitas de homens machistas, ignorantes, que não amavam as suas esposas, que o matrimônio era péssimo, que era tudo ruim, que era horrível, é fácil aprovar a união livre. Se o matrimônio é desmoralizado, é fácil dizer para minha filha, ou ela escutar, não case, não pense nisso, casar é coisa de gente toda. Se o sacerdócio é desmoralizado, é muito fácil dizer para um jovem que pensa em ser sacerdote: você tem certeza que você quer essa vida? É tão difícil, é tão não sei o quê, mas é tão difícil. Claro que é difícil, toda vida é difícil. Ou vai dizer que a vida de um pai de família é fácil? Com as justas medidas, é claro que a vida sacerdotal é difícil, mas a vida é difícil. Não existe uma vida que não tenha sacrifícios. Nas suas devidas proporções, é claro. O sacerdote vai sofrer mais, é verdade. Mas olha o mistério que ele vive. E nosso Senhor nunca disse que ele teria que viver sozinho. O sacerdote tem Jesus como seu melhor amigo e companheiro, claro. Se não é assim, ele próprio não suportaria. Tem tanta coisa que nós estamos deixando de lado e que o mundo acha tão importante e que para nós já não é tão assim. Primeira coisa que o mundo diz para quem vai dizer para você é: mas você tem certeza que é isso que você quer? E o seu trabalho? Esposa ninguém fala mais. Hoje em dia ninguém fala mais: ah, padre, você quer ser para casar? Casar
Se o povo amasse tanto o casamento ia muito bem no mundo. Ah, eu queria, o padre tinha que ter direito de casar também. Ah, é? Vocês amam o matrimônio? Então por que vocês estão destruindo o matrimônio? Fala assim para as pessoas. Quando alguém disser para você, eu não concordo que o padre não casa, acho que todo mundo tinha que casar. Casar é uma coisa. Viver na baixaria, como muitos vivem, é outra coisa. Então, casamento é uma coisa. É lindo. Mas quando as pessoas dizem que querem que o padre case, as pessoas não querem que ele tenha uma esposa e filhos, que ele seja feliz e viva com ela para sempre. Não é isso que o mundo está pensando. O mundo está pensando em outras liberações para destruir a sacralidade da vida sacerdotal. Então, os conselhos que os santos nos dão para a vida dos sacerdotes é: quem reza, então? Porque se desprezarmos, se com fatos ou palavras ofendê-los, nós cometemos um pecado contra Deus, porque quem não respeita um ministro sagrado comete um pecado de sacrilégio. Se você não respeita a sua esposa, você comete um pecado de desrespeito. Quando você não respeita o Santíssimo Sacramento, você comete um pecado de sacrilégio, que é aquele pecado contra uma coisa sagrada. Quando você faz um pecado contra o sacerdote, você faz o mesmo pecado que você faz contra o Santíssimo, que é o pecado de sacrilégio, que é o pecado contra uma coisa sagrada. Então, se o mundo tira a sacralidade da vida sacerdotal, o mundo nos leva a cometer pecados contínuos, e são pecados mortais, de sacrilégio. Por isso, no nosso coração de católicos, nós temos que voltar à espiritualidade dos santos e perceber, para não perder de vista o horizonte, o que o sacerdote significa para nós católicos. Porque é muito fácil confundi-lo com um ídolo. Como nós estamos no século da idolatria, é muito fácil confundi-lo com um ídolo. O fato dele ser uma pessoa sagrada não o torna um ídolo. Ele é um homem normal. Olha para ele e você vai ver um homem normal. Assim como quando as pessoas olhavam para Jesus, viam ele como um homem normal. Não ficava saindo uma luz de Jesus por onde ele andava. Olhavam para ele e viram ele como um homem normal. Vocês vão olhar para o padre e vão ver nele um homem normal. E o mistério de Deus dentro do coração dele. Mas hoje não é isso que nós pensamos. Quando a gente pensa na santidade do sacerdote e na sacralidade, nós pensamos a modo de ídolo. Então é aquele padre que todo mundo quer tocar, quer pegar nele. Lembra da experiência de São Paulo? Um dia São Paulo estava pregando e aconteceu um milagre. Então as pessoas quiseram logo pegar São Paulo e carregar no ombro. E ficar naquela bajulação, naquela adulação, naquela idolatria. E São Paulo então levanta e dá um grito: parem com isso. Eu sou homem como vocês. Se esse homem foi curado, foi por causa do nome de Jesus. Porque eles queriam carregar São Paulo como se fosse o ídolo e oferecer sacrifícios para eles. Não é isso que um sacerdote é. Então, não permita que alguém faça isso e também não queira ser isso para as pessoas. Seja um homem normal, trabalhador, dedicado, entregue, consagrado, feliz, alegre, sem idolatrias. E assim você vai educando o povo a amar aquele que merece ser amado. Porque nós, padres, somos instrumentos dele. Há algumas santas lindas que amavam os sacerdotes. Santa Edvige foi uma rainha. Ela mandava celebrar na sua corte a Santa Missa todos os dias. E ela mesma, de joelhos, assistia à missa todos os dias e comungava. E terminada a missa, ela chamava o sacerdote para o café, para tomar o café com ela na corte, e fazia com que todos os seus ali da corte, não é? Com palavras distintas, diz o texto, fazia com que eles, não é, venerassem aquela presença sacerdotal. Para o bem de quem? Do sacerdote que está sendo venerado? Certamente que não. Porque a recompensa de um padre só pode ser dada no céu. Mas para que os seus ali pudessem receber a fé.
Eu lembro até hoje, na minha infância, quando minha mãe nos levava e dizia: vai lá pedir a bênção do padre. Vai lá pedir a bênção do padre. Se você tem uma criança, a primeira pessoa que você deveria aproximá-la era do sacerdote. E olha o que o mundo está fazendo. Qual é a primeira pessoa na face da terra que o mundo quer afastar dos padres? As crianças. Para quê? Para que elas percam, ou nem desenvolvam amor por eles. E se elas tivessem qualquer curiosidade, não se interessam. Eu fiquei um tempo na Bélgica e quis andar a pé pela cidade para ir para a escola, para passar no meio do povo e ver, né, e sentir. E eu subia exatamente na mesma pista onde as criancinhas desciam para a escola. Mundo de crianças. E eu ia para a minha escola a 2 quilômetros e passava por elas para sentir e rezar por elas. E eu não recebia um olhar. Um olhar. Nada. Elas passavam para o destino delas. Nem aquela curiosidade comum às crianças. Oi? O que você é? Você é Deus? Não. Nada. Nem um olhar, nem uma curiosidade. Nada. Nada. Nem de longe. Elas passavam e eu olhava para ver se tinha algum olhando. Nada. Nem de longe. Nem para pensar que eu fosse uma espécie de um personagem de desenho animado. Nada. É isso que o mundo quer. Tire da pureza das crianças o amor pela vida sacerdotal e você destrói uma geração inteira. Os comunistas faziam cantar músicas de ofensa à Nossa Senhora e à vida sacerdotal, a fim de colocar já desde pequenina no coração das crianças o desamor, o desinteresse, o desencanto pela vida do sacerdote. Já termino. Nessa experiência, uma vez, Jesus me deu sentir 2 coisas ao mesmo tempo, na mesma experiência. Eu estava subindo lá em Planaltina, caminhando, e uma criancinha do outro lado da rua tocou na mãe dela e disse: ah, mamãe, Deus, Deus. Passou por mim 3 protestantes, na mesma hora, e disse assim: vamos parar com esse negócio de adorar Maria, adorar a imagem, não sei o quê. E o ímpeto paulino veio no meu coração, aquele fogo do coração de um sanguíneo protesto. E você para de ser burro e vai estudar. Aí tinha umas pessoas que falaram assim: eita, eita. Criancinha pura e inocente viu o que ela viu. O que ela viu? Mamãe, Deus. E o outro orgulhoso do outro lado, criticando a minha fé pela idolatria e tudo mais. Serviu para os dois. Serviu para os dois. Então, se identifique sempre como aquilo que você é e não tenha medo, porque nosso Senhor pode se utilizar das situações mais difíceis para fazer as suas obras maiores. Então, ter a presença do sacerdote sempre será para o nosso coração uma grande alegria, um sinal de grande esperança. As recomendações dos santos são sempre essas. Encontre um sacerdote, peça a bênção dele, o ame, se dedique a ele, porque ele se dedica a toda a nós. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a sua vida, Frei, e te dê viver muitas experiências de cruz e de alegria, para que no dia do seu juízo você se sinta feliz de ter vivido por ele. Precisa ser santo de altar e desejar essa idolatria que o mundo deseja. Não é isso que nós queremos. Nós queremos morrer sacerdotes, sendo sacerdotes, não para a nossa vaidade, porque se não for para ser santo, nós podemos deixar o sacerdócio. A fé vale mais. Mas lembra disso. Na hora da sua morte, do seu juízo, queira ser identificado só como um sacerdote
e graças a Deus você também é de Maria, então não vai ter jeito, né? Ela vai estar lá do lado, né? Que seja um sacerdote de Nossa Senhora, só isso. Suas obras podem ser lembradas por outros, você se lembre só disso. Eu quero ser um sacerdote de Maria, quero morrer sacerdote de Maria, pequeno, grande, médio, como ela quiser, eu quero ser de Maria, só isso que eu quero. Se ela me preservar até o fim, até a última hora, eu vou entregar isso a Deus. É só isso que eu quero. Que o Senhor te dê a graça de perseverar e de ser muito feliz na sua vida sacerdotal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.